Estamos iniciando mais um episódio Além da Página, o podcast que mostra o melhor da história das pessoas. Seja no podcast, seja na revista, nas páginas, o nosso grande propósito é justamente esse: trazer o protagonismo e histórias que merecem ser vistas ou lidas. Uma história que jamais poderia ficar de fora dessa mesa é a história do Samuel Bortolin. Ele é o nosso convidado para poder falar. Aliás, acredito que você vai se emocionar e você vai se inspirar com a história dele. Tanto que o Samuel foi escolhido para o nosso primeiro grande evento que vai acontecer no Rio Preto Shopping no dia 23 de maio. Nós vamos trabalhar com o tema O Novo Normal, quando tudo aperta, quem você decide ser. E ninguém melhor do que o Samuel para abordar esse tema tão rico. Samuel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Rodrigo, muito obrigado e fico feliz e honrado em ser o nome escolhido para esse primeiro evento. Tenho certeza que vai ser um evento muito lindo. Com certeza. Como eu falei para Carol, primeiro e depois posteriormente para você, quando a Nova Versão foi escolher fazer um evento, assim como na revista, a gente sempre procura realmente trazer um algo a mais. Não se trata apenas de uma palestra, não se trata apenas de um evento, mas realmente algo que pode transformar ainda mais a vida das pessoas. E você sabe que quando eu estava vindo para cá hoje, eu pensei, esse evento do Samuel, junto com a Nova Versão, eu acho que ele não vai servir apenas para as pessoas que vão estar ali ouvindo, mas vai servir muito para mim também. Então, eu estou desde já muito feliz por ter você comigo nesse primeiro grande projeto. É recíproco, Rodrigo. Obrigado mesmo. É uma honra, é um passo importante na minha carreira, nessa construção. E a gente está numa época de inteligência artificial e muitos mecanismos, mas eu acredito que está faltando essa inteligência de vida, essa sabedoria. Então eu acredito que o tema que você trouxe, o título que a gente trouxe para a palestra, ele é muito contemporâneo, ele é muito necessário, porque se você levar esse tema para o corporativo, ele é necessário, se você levar para a vida pessoal ali, de cada indivíduo, é necessário. Cada vez mais a gente tem que se adaptar, tem que ler o cenário mais rápido e ter essa inteligência emocional para saber como fazer e como é melhor fazer. Então, é muito bom trabalhar com temas tão atuais e tão necessários. Com certeza. E, Samuel, você sabe que eu acredito muito que esse é um momento que, eu falei assim, não só eu, mas muita gente está precisando disso, né? O que move hoje um ser humano, né? É seu sonho, é o propósito que ele coloca para as coisas que ele faz, que ele realiza. E quando a gente traz isso para o empreendedor, para o empresário, ele colocou muitas vezes a vida dele ali. São várias noites sem dormir, são abrir mão de muitas coisas para poder fazer dar certo, e às vezes vem um momento desafiador. Por exemplo, a economia que a gente está passando. Tudo bem, estamos num país que a gente também nunca pôde pensar, nossa, sempre tivemos uma economia estável, né? Nunca foi estável, mas tem momentos que são mais desafiadores, né? Com certeza, Rodrigo, e principalmente nesses últimos 6, 7 anos a gente tem vivido muitos momentos históricos, né? Antigamente sempre existiu essa instabilidade econômica nesse país, mas antigamente eu acho que o espaço dos eventos ele demorava mais para acontecer. O que a gente passou nesses últimos anos de pandemia, o tanto de guerras que a gente teve, tudo isso afeta o cenário mundial. Sim. E afeta nós também. E quando você falou das palestras que vai servir para você, às vezes até para mim é uma âncora, sabe? Porque eu vou me lembrando daquela Sim. história, eu vou trazendo todas as memórias de como foi feito, por que foi feito, o carinho ali que a minha família teve de fazer os tratamentos, dos profissionais que passaram na minha vida. Então isso vai me trazendo de volta um monte de gratidão, um monte de coisas boas, e que às vezes eu estou passando alguns momentos que são desafiadores, ou como empresário, ou como pessoa, e cada vez que eu faço uma palestra também me renova, me reafirma, e é sempre muito positivo para mim. Então eu sou um cara, como eu trabalho com a minha história, com a minha vivência, aquilo sempre me emociona de alguma forma também.
Isso sempre ajuda você a se manter forte, né, Samuel? Com certeza, porque ninguém é forte o tempo todo, Sim. ninguém é forte sempre, mas se a gente ficar lembrando dos nossos momentos que a gente teve uma força e superou desafios que naquele momento a gente acreditava que não ia superar, a gente ganha ânimo e entusiasmo para seguir em frente, independente dos desafios que a gente está enfrentando atualmente. Então é muito sobre isso, e eu vou muito com a leitura de vida dos meus pais, que eles nunca levaram a minha vida de um filho com deficiência como se fosse um peso, como se fosse um fardo. Sempre foi algo muito natural, sempre foi algo, olha, nós temos que fazer, vamos fazer. Desde criança, eles colocavam a importância e conversavam comigo como se eu tivesse maturidade para entender. Ó, a vida é diferente para você, você vai ter que fazer mais exercício, você vai ter que se esforçar mais, e quanto mais você se esforçar, melhor você vai estar de autonomia, de felicidade. Então, é aquele negócio, às vezes na vida a gente vai ter que escolher por onde que a gente quer se esforçar, porque ou você vai sofrer por não se esforçar, ou você vai sofrer por se esforçar, só que esse sofrimento lá na frente vai ser recompensado. Sim. Né? No meu caso, foi um ganho de autonomia que não estava em nenhum prognóstico, em nenhum diagnóstico. Então, se tratando de ciência e medicina, para os anos 90 ali, que eu sou de 88, mas os diagnósticos foram ali próximos aos anos 90, a gente conseguiu o inimaginável. Maravilha. Samuel, agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando você olha para a sua história hoje, atualmente, existe algum momento específico da sua infância que você sente que começou a moldar quem você se tornou? Eu acho que a gente fala em neuroplasticidade e a gente hoje se mostrou que não tem idade pra gente aprender. Então eu acho que em todos os momentos, tem momentos mais impactantes. Ali, eu lembro, por exemplo, o primeiro momento que eu sofri um preconceito, um bullying, Tá. e eu fui chegar em casa, fui reclamar pra minha mãe, olha, a minha coleguinha me chamou de aleijado e tal. Naquela época até era mais comum esses termos do que hoje, né? Sim. Hoje quase não se usa. E aí minha mãe falou, não, mas você é diferente e essa é a dimensão que ela tem. Então você não vai poder ficar... Aquilo ali foi me moldando, foi me forjando, e eu fui também aprendendo a me proteger e me defender com os recursos que eu tinha, que nunca foi na força e na velocidade, sempre foi com as palavras, que era o único recurso que eu tinha. Então eu acredito que muito do que foi desenvolvido dessa comunicação foi pela necessidade, foi por um instinto de sobrevivência, e momentos como esse, que naquele momento causaram dor, mas que depois vai forjando você e vai te trazendo mais consciência e recurso, e coisas que você usa lá na frente, que depois tudo faz sentido. Aquele foi um grande momento, mas a vida é repleta de vários grandes momentos que você tem grandes aprendizados, independente da idade. Perfeito, perfeito. E eu quero saber uma coisa. Como que foi para você, às vezes, crescendo? Naquele momento que você estava crescendo, você ouvir também previsões tão duras sobre o teu futuro e, ao mesmo tempo, tentar descobrir quem você realmente era. Cara, eu nunca tive problema quanto a isso, porque eu acho que o impacto... E hoje eu tenho um filho de 7 anos... E eu fico pensando assim, se eu fosse o pai e tivesse que lidar, seria muito mais difícil. Eu acho que é muito mais difícil lidar com isso sob uma ótica de um pai e de uma mãe do que de um filho, porque o filho ele vai ter a referência à família. Então, esse entusiasmo e essa vontade da minha mãe e do meu pai sempre passaram para mim. Quando o médico falava para ela e eu tava junto, que não ia andar, eu olhava para minha mãe e minha mãe falava, você vai andar. E aí eu confiava no processo, confiava e não tinha muita... consciência de que ia ser difícil e tal. Se a minha mãe estava acreditando, meu pai estava acreditando, eu ia acreditar também o tempo todo. A sua mãe e seu pai nunca permitiram, ou na maioria das vezes tentavam não permitir você entrar num campo de vitimismo? Não. Em vários momentos, e minha mãe foi me falar isso depois de adulto, né? Eles duvidaram, eles tiveram medo. Isso aí faz parte do processo de qualquer pessoa, não é... Quando eu falo que eles não permitiram, não é que eles não sentiram medo, não se sentiram vulneráveis, mas eles nunca me demonstraram isso. A gente pode trazer isso para o mundo corporativo, né? A gente vai falar muito nesse evento específico com líderes, gestores, RH, pessoas que lidam com pessoas que absorvem
problemas e desafios de pessoas, e muitas vezes a gente tem que filtrar o que a gente vai passar para quem tá ali abaixo corporativamente da gente, né? Então é muito sobre isso. A minha mãe, ela nunca me demonstrou, eu lembro, isso aí eu já tinha uns 13, 14 anos, já estava naquela pré-adolescência, adolescência. Eu um dia tropecei num tapete, caí em casa e eu fiquei revoltado. Falei, porra mãe, você tem um filho com deficiência, como é que você bota tapete aqui? Isso aqui é um obstáculo para mim, é uma armadilha. E fui reclamar, minha mãe deixou eu colocar tudo para fora. Ela falou, filho, quais são os teus 3 melhores amigos? Eu falei, fulano, ciclano e beltrano. Então tá, na casa deles tem tapete, o mundo tem tapete, e eu tô criando você pro mundo. Então não é o mundo que tem que se adaptar a você, você vai ter que aprender a superar. Você pode não ter tapete aqui em casa no seu quarto, no resto da casa quem manda sou eu, e eu gosto de tapete. Então é muito sobre isso, assim, a vida vai ser diferente, a vida não é justa. Muitas vezes a gente fica procurando senso de por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com quem é pior que eu. Uhum. Todo mundo tem um momento que tem essa reflexão. Sim. Mas, de fato, a vida não tem lógica, ela não é justa. Se aconteceu com você, é porque você tem capacidade, tem alguma coisa ali que você vai, dependendo como você encara, que você vai extrair de positivo. Sim. Por mais que aquilo seja um problema no momento. Fantástico, Samuel. Samuel, agora vamos para uma outra perspectiva, que você costuma dizer muito que o esporte mudou a sua vida. O que exatamente o esporte despertou em você que talvez ainda você não tivesse encontrado? O esporte, ele traz uma métrica de esforço, dedicação, disciplina e resultado. E isso eu não teria encontrado tão rápido em qualquer outra ferramenta. Porque eu comecei a perceber que quanto mais eu andava, mais resistente eu ficava e mais eu dava conta de andar, e que às vezes para você superar um limite, você tem que descobrir qual é esse limite, você tem que chegar nesse limite, e a partir do momento que você chega, você cria um novo padrão, e você sabe, não, peraí, o meu limite eu achava que era aqui, mas tá aqui, tá um pouquinho na frente. Sim. Então se eu for treinando, se eu for me dedicando, eu consigo, pouco a pouco, degrau por degrau, eu consigo ir além. Então foi esse processo de melhoria contínua. Muita gente fala hoje em resultados fáceis e rápidos, não foi isso que aconteceu na minha vida. Sim. Mas o esporte, ele me deu uma dimensão exata de esforço a longo prazo e resultado. Perfeito. E o triatlon? Que já é algo extremamente desafiador, né, para qualquer pessoa. Em que momento você pensou, não, eu vou fazer isso? Foi dentro desse processo, porque o que era mais difícil para mim era a corrida, e eu já estava correndo há mais de uma década antes de eu fazer o triatlo. E eu falei, cara, se eu fiz o mais difícil, o restante que tinha gente dentro da minha condição de paralisia cerebral fazendo, que era a natação e a bicicleta, eu falei, eu dou conta. E aí, nesse momento da minha vida, eu já tinha construído uma confiança que é baseada em treino, é baseada no dia a dia. Eu falei, cara, tudo que eu treinar eu vou dar conta. Então é essa confiança que hoje eu trago também para os meus negócios, para a minha empresa. Eu acredito muito, Rodrigo, que em vários momentos da nossa vida, quando a gente fala de confiança, coragem, ousadia, é muito difícil separar a vida pessoal e profissional. Sim. Geralmente, o empresário corajoso, ele é uma pessoa corajosa. E é necessário ter coragem de ser empresário, porque, principalmente para quem começou uma empresa do zero, que eu sei um pouco da sua história, sei como é que foi para você chegar até onde você está hoje. E eu comecei do zero também no meu negócio, eu não conhecia um amigo palestrante, cara. Só que eu falei, cara, eu vou ser palestrante porque eu tenho uma história legal e eu vou aprender a contar isso de uma maneira que engaje pessoas e que transforme pessoas. E quando eu comecei, até hoje eu busco essa melhoria, mas o empresário, ele tem aquele momento que ele vai ter que arriscar tudo que tem, ele vai ter que dar um all-in. Todo empresário que está crescendo, ele vai chegar num momento que ele precisa arriscar mais para crescer. Tá. E às vezes não vai dar certo, às vezes ele vai ter que recomeçar, como vários e vários empresários que eu conheci, que quebraram 2, 3 vezes, até estabilizar e ir crescendo na 4ª vez que empreendeu, às vezes no 4º negócio diferente, mas ele não perdeu essa coragem, esse DNA que é dele.
E eu acho interessante que, assim, ó, eu acho que fazer essa comparação até é muito importante. Você, quando estava no esporte, você, quando foi buscar o triatlon, o que você falou que você fez? Treino. Então, você buscou essa habilidade Sim. e exigiu de você o quê? A coragem e constância, né? Eu quero, então, se é isso que eu quero fazer, eu preciso me dedicar para fazer dar certo. E eu acho que é muito dessa visão hoje que é importante qualquer pessoa que vai empreender ou que já empreende ter em mente. Porque ao mesmo tempo, Samuel, você consegue ver que o nosso cenário também, quando a gente fala desse cenário empreendedor, são pessoas extremamente imediatistas, Sim. querendo resultados para ontem. Sim, e que muitas vezes nem se preparam. Se preparam no sentido de estudar, de ganhar conhecimento. Eu acho que no Brasil, das escolas, a gente tem muito pouco preparo, até nas melhores escolas, a gente tem muito pouco preparo o empreendedor, né? A gente não sai da escola tendo uma noção de declaração de imposto de renda, a gente não é fomentado na nossa vida, no sistema de educação ou em outros cenários, se não for movimentado e instruído pela família, a criança vai crescer sem ter aquele estímulo. Sim. E eu cresci aprendendo que tudo que a gente estimula, a gente maximiza possibilidades lá na frente. Então eu acredito muito nisso, que o preparo, ele reduz, além dele aumentar o resultado, e muitas vezes não vai ser o resultado rápido da maneira que a gente sempre quer, eu também, por mais que tem coisas que eu esperei na minha vida 1 década para acontecer, eu queria que acontecesse para ontem. Sim. Eu trabalhei para que acontecesse para ontem, mas é aquele negócio, o que faz a diferença muitas vezes não é a questão de o conhecimento, é a questão de você continuar na hora que tá tudo difícil. Porque é naquele momento que 80%, 90% das pessoas vão desistir e às vezes falta você continuar mais um pouco, falta você ganhar um pouquinho mais de conhecimento, falta você ter um pouquinho mais de habilidade para chegar aonde ainda você não chegou. E eu sempre falo muito isso, que também essa vida de rede social, ela traz réguas e parâmetros diferentes, né? Então eu sempre falo assim, olha, a gente tem que ver o nosso ponto de partida, o tamanho do nosso sonho e a nossa coragem. E eu falo de coragem, Rodrigo, porque a minha mãe e meu pai foram muito corajosos. Eles não tinham conhecimento. E a coragem, aquela vontade, o sangue no olho, a garra, o brio, muitas vezes ele atropela o conhecimento quando o conhecimento não tem essa mesma intensidade, quando o conhecimento não tem essa mesma vontade, porque não adianta uma pessoa muito inteligente que tem pouca ação. Exatamente. Eu falo que, na medida do possível, a gente tem que buscar uma harmonia, né? Entre a sua consciência do conhecimento e o agir. Sim, sim. Tem aquele parâmetro de competência e habilidade e tamanho do desafio, né? Esse seria o equilíbrio perfeito. Se você bota alguém muito habilidoso num nível de desafio baixo, ele vai ficar desestimulado. Se você bota alguém com pouca habilidade num desafio muito complexo, ele também vai ficar desestimulado. Se você bota alguém habilidoso com um nível de desafio coerente, correspondente com a capacidade dele, ali ele vai estar mais estimulado. Não à toa, você vai para jogadores de futebol ou atletas, a chance do atleta extrair o melhor quando ele está com um time melhor, quando ele está com uma equipe melhor, quando ele está com companheiros melhores, que ele vai treinar, que ele vai se superar, é muito maior. Porque certeza. Muitas vezes, e eu vi muito isso acontecer, mas muito, aquela síndrome do atleta talentoso. Fulano é o melhor do colégio, mas como ele é o melhor do colégio, ele também não se esforça muito. E aí ele chega num colégio, ele às vezes é bom na cidade, só que daí ele começa a fazer uma competição estadual. Aí lá vai ter um monte de gente boa, Sim. Muitas vezes melhor que ele. Aí daqui a um pouco ele vai para uma competição nacional. E como ele não foi lapidado, moldado, forjado para isso, às vezes numas etapas da infância ou adolescência, ele vai chegar lá e vai se achar uma fraude, porque ele falou, cara, eu não sou tão bom assim. Exato. E ele perdeu o time de se dedicar. Perfeito. Samuel, muitas pessoas elas vivem presas também em desculpas, né? Você lançou, depois você me fala só que ano que foi que você lançou seu primeiro livro, o livro Sem Desculpas. Foi 2022, né, Carol? O livro?
Foi 22. 22? Foi 22. Perfeito. Esse livro, ele nasce de que percepção? É a percepção na minha vida, Rodrigo, porque eu com 14 para 15 anos, eu entrei em depressão, foi uma fase que eu quis desistir dos tratamentos, das fisioterapias, e eu comecei a dar muita desculpa. Eu vou parar de fazer fisioterapia porque os alongamentos dói, e dói muito mesmo. Vou parar de fazer isso porque é difícil para alguém na minha condição. E eu comecei a usar a minha condição, que é a paralisia cerebral, como uma desculpa para mim não fazer as coisas. E eu tinha desculpa perfeita, porque eu falava com meus amigos, pô, eu tô triste por causa disso, assim, eu tô indo mal na escola e tal. E meus amigos concordavam comigo, pô, realmente tua vida é difícil. Só que mesmo tendo a desculpa perfeita, a desculpa não vai mudar o nosso resultado. Sim. O que muda o nosso resultado é a ação. E aí eu decidi mudar, e não foi nem por mim, foi por amor e honra a meus pais. Porque eu tava muito em depressão e tava levando meus pais para esse caminho. Quando eu vi que meu pai e minha mãe estavam se encaminhando para essa tristeza também, eu falei, cara, por eles eu preciso mudar a minha vida. E aí eu voltei a fazer algumas coisas. A gente sabe, o básico, a gente sempre sabe o que tem que fazer para melhorar a nossa vida. Se alimentar melhor, Sim. fazer mais exercícios, Dormir estudar bem. mais o tema que a gente precisa dominar. E na vida, eu acredito que a gente não precisa ser bom em muitas coisas, a gente precisa ser muito bom em uma coisa. Pelo menos é o que eu penso como modelo de felicidade. É muito mais fácil você se dedicar em algo por 10 anos e fazer aquilo e lapidando aquilo do que você tentar ser mediano em tudo. Então eu acredito muito nisso. E ali eu fui buscar ser bom nessa inteligência motora que eu precisava muito. A paralisia cerebral, elas são questões neurológicas, então são movimentos que às vezes você tem que fazer 1000 vezes para melhorar um pouquinho. Sim. Sabe? Sim. E mesmo assim isso foi me dando a persistência que eu fui depois trazendo para todas as áreas da minha vida. E trazendo um pouquinho sobre esse olhar que você fala, hoje a gente também tem uma grande crescente de pessoas que falam que se você quer ter sucesso, você precisa empreender em vários segmentos. Você concorda com isso? Cara, depende da noção de felicidade de cada um, mas pra minha vida isso não serve. Eu tenho uma empresa e eu conheço várias pessoas muito felizes e que dedicam a vida àquela empresa e que são muito bem sucedidos, mas que também não dariam conta de ter outros negócios. Agora tem gente que já tem uma facilidade em delegar, que já tem uma equipe. Eu acho que tem pontos na vida, Rodrigo, que não tem certo ou errado. Tem aquilo que serve pra você. Uhum. Eu vi um vídeo esses dias e ele falava, e quem fez foi o pai do empresário, ele falava, ó, o meu pai e o Luciano Hang, o dono da Van, saíram do mesmo lugar. Ele falava, o Luciano Hang é um empresário corajoso, meu pai já é mais... Os dois hoje são vizinhos. Então, assim, o pai dele tinha uma empresa e continuou com essa uma empresa, e o Luciano Hang partiu com uma van e hoje tem centenas e centenas de lojas. Mas qual é o preço que você está disposto a pagar? Eu de verdade, eu gosto muito de ter a minha empresa, de gerir a minha empresa. Eu já tive empresa em outros ramos, mas eu nunca fui um cara multitarefas, que conseguia administrar 3, 4 negócios. Por outro lado, às vezes eu sento numa mesa que é comum as pessoas terem 3, 4 negócios. Sim. Então, eu acredito que não tem certo ou errado, mas para mim, pessoalmente, não serviria. Perfeito. Ô Samuel, o que você acredita que faz algumas pessoas desistirem diante da dor, enquanto outras transformam essa dor em combustível? A visão de mundo. Não é educação, não é intelectual, é emocional e a visão de mundo. Se você vê um problema como um fim, e tudo que a gente foca, Rodrigo, tudo que a gente foca expande. Então, se a gente ficar focando no problema, parece que o problema ele vai crescer. Pode ver, os maiores problemas acontecem com as pessoas que mais reclamam da vida. Sim. Parece que ela busca, e os nossos pensamentos, as nossas palavras, elas sempre vão buscar trazer uma razão pra gente. Ah, não, a tua vida tá ruim, então peraí que eu vou justificar tudo que você fala. Sim. Então, eu acredito muito nisso, nesse poder da palavra junto com a ação, porque quando a gente fala em neuroplasticidade, eu tenho metade do cérebro devastado pela paralisia cerebral, que morreu células, neurônios e tal. E a minha mãe, quando eu era um bebê, ela sempre fazia os tratamentos, tinha muito estímulo físico, psicológico, mas eu ia dormir e ela falava, olha, você tem a outra metade do seu cérebro que ficou boa e ela vai se adaptar e vai
suprir todas as necessidades. Então, eu cresci até a adolescência, se tinha dúvida se eu tinha déficit intelectual, porque eu tenho algumas dificuldades que depois na faculdade eu fui aprender a entender como é que eu aprendia melhor. Sim. Né? Que eu era um cara muito mais de vídeo, que eu era um cara muito mais visual do que ficar numa sala. E aí, quando eu aprendi isso, eu consegui usar o meu cérebro melhor, mas até então foi uma luta com o sistema escolar convencional e tal, porque eu não era uma criança que ficava sentado 4 horas por dia. Sim. Então, é muito nesse sentido. Eu acredito que a visão de mundo, Rodrigo, se a pessoa vê aquele problema e fala, cara, eu sou capaz de passar por isso, se ela pensar que ela é capaz, ela já vai sair da reclamação e ela já vai pensar, pô, agora parece que não tem nada pra fazer, mas peraí, com quem que eu posso falar, com quem que... E é muito isso. E isso veio também, esse entusiasmo veio muito do meu avô, pai da minha mãe. Ele tinha uma frase assim, aquilo que não tem solução, solucionado está. Então, basicamente falava assim, ó, se você deu um problema, você pode fazer alguma coisa para melhorar? Faça. Se não tem o que você fazer, então não se estressa com isso e vai gastar sua energia com o que você pode fazer. O meu avô também foi um cara muito corajoso, muito empreendedor e alguém que, nesses 7 anos que eu tive o prazer de vivenciar com ele, da minha infância até os 7 anos, que depois ele faleceu, mas foi alguém que me ensinou muito, que teve muita presença nesse sentido. Perfeito. Samuel, sobre decisão. Em momentos onde tudo aperta, o quanto a identidade que construímos influencia nas nossas escolhas? 100%. 100% influencia, porque, de novo, se você tem uma identidade forte, e para quem não tem uma identidade forte, eu já deixo uma dica aqui, tudo que a gente treina, a gente melhora, então em qualquer etapa e idade da nossa vida, a gente pode ressignificar algumas coisas. Sim. E reforçar essa identidade, a gente vai acreditar que a gente consegue, entendeu? E só disso aí, se você pega os grandes visionários, os maiores gênios da humanidade, não são os caras de maior intelecto. Eu posso dar vários exemplos aqui. Por exemplo, assim, um cara que é o maior QI já registrado do mundo, pouquíssimas pessoas ouviram falar dele, que é James William Seeds. Esse cara era filho de gênios, ele teve todo um ambiente, uma atmosfera para crescer como gênio e desenvolver essa genialidade, só que ele não tinha persistência. Ele, com 13 anos, ele dava aula em Harvard, foi o maior QI já registrado, só que ele terminou a vida, por escolha dele, fazendo trabalhos braçais e não querendo usar o intelecto, que é o que ele tinha de diferencial, de diferente das outras pessoas. Ele escolheu, com o maior intelecto do mundo, se tornar uma pessoa mediana. É uma escolha. E por outro lado, você vê gente que, às vezes, tem dificuldades intelectuais, mas que conseguem na ação, na superação e buscando, né, no brio ali, e vão crescendo, vão se desenvolvendo e tudo vai melhorando. Então, o James William Seeds, ele tinha tudo para ser o maior gênio da humanidade. Aí você pega outros gênios, né? Você pega ali Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Pô, o cara tentou mais de 1000 vezes. O cara que tenta mais de 1000 vezes uma coisa, por mais gênio que ele seja, ele tem uma habilidade de resiliência, de flexibilidade, de adaptação e de ressignificar as coisas. Não, peraí, não deu certo por esse caminho, mas tem aqui. Qual Sim. outra possibilidade eu posso pensar? Não deu certo. O cara não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Para o empreendedor, qual que você acha que valor ou característica que é indispensável? Essa questão de não se culpar por um erro, porque o erro ele tem que ter um caráter pedagógico e quem tenta mais vai errar mais, isso é um fato. Quem faz mais está mais suscetível ao erro. Mas também, eu sempre falo assim que o nosso papel é maximizar a nossa sorte. Como é que a gente aumenta a nossa sorte, as possibilidades que a gente tem na nossa vida? Tentando mais, tentando diferente e fazendo as coisas que a gente ainda não fez, buscando conhecimentos que a gente não tem, buscando pessoas que a gente não consegue acesso ainda. Uhum. Tem aquela teoria que a gente está a 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo, e isso hoje é ainda mais fácil. Então, sempre que eu tenho uma referência dentro do esporte, eu coloco na minha cabeça, cara, um dia eu vou conhecer esse cara ou essa mulher, e acaba que muitos desses meus ídolos eu conheci hoje
Mas não é por acaso, é aquele negócio, você vai buscando, a gente sempre tem solução, a gente Sim. sempre tem... E hoje é muito mais fácil você buscar por conta de redes sociais, tecnologias. Samuel, hoje para você, o que significa autonomia? A autonomia, ela tá ligado, pra mim, à qualidade de vida, porque eu fui uma criança que a minha família sempre buscou que eu tivesse mais autonomia, né? Então, autonomia é qualidade de vida mais funcionalidade, é ter uma vida funcional apesar das dificuldades e limitações. E isso veio muito pelo aporte emocional, pela inteligência emocional, porque o físico, ele tinha, eu falo tinha porque quando eu era mais novo eu tinha mais limitações que eu tenho hoje, porque eu fui treinando, e você vai melhorando tudo que você treina, você vai ganhando, vai se conhecendo mais, você vai tendo mais consciência de si mesmo, consciência das capacidades e dos limites, mas é muito sobre isso, autonomia é qualidade de vida mais funcionalidade. Perfeito. E agora nós também temos, quase para ser lançado aí, o seu segundo livro, né, que é uma parceria incrível sua junto com a sua mãe. O livro Criando Vencedores, Inspirando para o Futuro. O que nós podemos esperar desse livro, Samuel? Podem esperar uma vivência, uma sabedoria surreal que vem da minha mãe. Podem esperar uma história de verdade, feita para inspirar pessoas de verdade, porque a gente roda muito mundos corporativos e o ano passado, especificamente, eu rodei muitas escolas desde estaduais até as privadas melhores do país, eu passei fazendo palestra. E tanto no corporativo quanto nas escolas eu ouvi a mesma coisa. Não, mas tá faltando resiliência, tá faltando aquele pessoal que não desiste e tal. E eu vejo que isso como valor tem se perdido muito pelo esse imediatismo que você citou, das pessoas estalar os dedos e tá tudo pronto. Sim. Esse efeito de rede social que a gente sabe que na vida real não funciona, ou pelo menos na maioria das realidades não vai funcionar. As que acontecem são exceções. E ali foi a ideia que eu trouxe. Eu também sempre tenho a ideia de fazer todas as homenagens para as pessoas que eu amo em vida. Então, minha mãe tá bem. Falei, mãe, vamos escrever um livro e eu quero que você traga tudo que você fez e que me fez ser resiliente. Então, tem o ponto de vista da minha mãe, que ela traz junto com ela o ponto de vista do meu pai também, e tem o meu ponto de vista como filho, né? Como criança e agora vendo todo esse resultado. Então, muitas coisas eu vejo que eu reclamava ali quando era criança, natural. Nenhuma criança vai empolgada para fazer a fisioterapia, nenhuma criança vai empolgada para fazer um tratamento, enquanto todos os outros amigos estão brincando. E era um mundo diferente, né, Rodrigo? Você não via. Nos anos 90, eu era a única pessoa com deficiência na escola, por exemplo. Hoje é muito mais comum, mais frequente, você fala muito mais sobre isso. A escola apoia muito mais também, né? Então eu passei o que o pessoal passa de dificuldade hoje, eu passei mais maximizado ainda, porque o nível de consciência das pessoas era mais baixo e elas se importavam menos com inclusão, empatia e tudo isso. Apesar de a gente ter muito para melhorar atualmente, já vamos nesse processo de melhoria, né? Eu acredito que dos anos 90 para cá já teve uma melhora significativa nesses aspectos. Então vai muito nesse sentido. É um livro que traz a sabedoria de uma família para mudar a realidade de uma criança. Perfeito. Ô Samuel, eu quero saber uma coisa agora. O que o Samuel de agora ele falaria pro Samuel menino? Aguente firme que lá na frente você vai entender um monte de coisa. Porque, assim, como eu falei, eu várias vezes as fisioterapias doíam e ainda hoje eu vou pro centro de reabilitação às vezes e fico vendo as crianças, né, e fazem o que eu fazia naquela época, reclamam, fazem corpo mole, não querem fazer muito ali. Eu entendo, mas eu sempre falo com os pais, olha, é importante que você transmita também essa segurança para o seu filho ou para sua filha não desistir, sabe? Porque para um pai ver aquilo e às vezes tem um pouco de piedade, né? Fala, nossa, mas é sofrido demais. Mas a questão é que eu falo assim,
Ou você vai estar ali sofrendo no treinamento, em alguma coisa que é diferente na sua realidade, ou você vai sofrer lá na frente por não ter um ganho que você poderia ter naquela fase de vida. Sim. Entendeu? Então, você falou bastante em autonomia. A minha mãe sempre procurou me criar com o máximo de autonomia que eu pudesse ter, independente das minhas condições. E isso é difícil, né? Porque, Muito. assim, hoje a gente vê as características de muitas mães é criar o filho numa bolha, numa redoma, assim, pra não acontecer nada e uma Sim. super proteção. E realmente eu acredito, assim, que se fosse... Não vou entrar num campo de julgamento, porque a gente não sabe a vida das pessoas, mas se fosse talvez qualquer outro tipo de mãe, iria querer te proteger do mundo. E a sua mãe não, a sua mãe teve essa coragem de não, eu vou criar ele para o mundo. A maioria, na verdade, né? Eu tenho filho criança, a gente vê também uma proteção muito excessiva em filhos que não passaram os desafios que eu passei. Mas tudo na vida, a minha mãe sempre, muitas vezes até a família, Rodrigo, a família dela questionava, não, mas se os médicos já falaram que ele não vai conseguir, por que você faz tanto pelo seu filho? E ela só tinha uma resposta, ela falava, olha, eu não quero conviver com a culpa de saber que eu podia ter feito mais e não fiz. Então a minha mãe, ela não se motivava por resultados, apesar que resultados são extremamente estimulantes, mas mesmo quando o resultado não vinha, quando ela não esperava, quando meu pai não esperava, ela continuava tentando. Então, assim, a parte de andar, eu sabia que ela nunca ia desistir. Pode ser que eu não tivesse andado, pode ser que se eu não tivesse andado, até hoje eu tenho certeza que eu, junto com a minha mãe, a gente estaria buscando alguma forma de melhorar essa autonomia. E ela tinha um conceito, que é isso que eu acho que às vezes falta, principalmente para famílias que vivem essa realidade, vitória mais próxima. Porque às vezes você tem eu quero que meu filho ande, mas antes dele andar tem vários processos que são necessários, como ganho de força, propriocepção e várias etapas. E aí você tem que ter a vitória mais próxima ali, porque se você medir os pequenos progressos e celebrar eles, até dentro da vida de empreendedor, cara, isso aí traz um ânimo para você seguir em frente enorme. E é uma característica que a gente vê faltando muito nos empresários de hoje, de uma forma geral, né? Todo mundo, assim, busca sempre aquele resultado tão grande, mas esquece de celebrar as pequenas conquistas. Exato. Mas é que hoje, de novo, eu acho que a rede social ela trouxe um parâmetro antropológico muito ruim para a humanidade, que todo mundo recorta a tua vida na melhor etapa e coloca ali. E ok, mas parece que você vai celebrar que comprou um carro e aí vem um cara com um Porsche e fala, nossa, meu carro não vale nada. E aí você fica se comparando com um cara que tem um Porsche. Você, não, mas eu tô comemorando isso aqui. Cara, cada um tem um ponto de partida e às vezes pra pessoa que andava a pé, um Fusca é muita coisa. Com certeza. Então, assim, a vida é isso. Se a gente tiver essa habilidade de celebrar os pequenos momentos e ser feliz com isso, e ser feliz não significa ser acomodado, são coisas diferentes, a gente vai ganhando ânimo, entusiasmo e felicidade para continuar. Porque eu acredito muito nesse ânimo e que muitas vezes ele tem que ser até, porque foi assim que foi no meu caso, até irracional. Porque estatisticamente, eu tinha mais de 90% de chance de não andar. Então, se a minha mãe fosse extremamente racional, se ela tivesse até muito conhecimento técnico que ela foi buscando depois que eu nasci, porque ela não entendia nada de fisioterapias, mas ela que teve que fazer muita parte de fisioterapia em mim, ela, cara, eu vou me apegar no que eu posso melhorar. E isso vai ocupando a cabeça também com ação, porque cabeça vazia, se você ficar ali, você vai ocupar com problema. Ou você ocupa com trabalho, ou você ocupa com problema. Perfeito, é isso mesmo. Samuel, o tema do nosso evento agora. Quando tudo aperta, quem você decide ser? Na prática, o que essa frase significa para você? Significa, primeiro, você ter uma questão de se adaptar a um cenário que está diferente, né? Significa também não usar esse cenário como desculpa para diminuir sua potência individual, porque algumas coisas interferem, que acontecem, por exemplo, na economia do país. Interfere para todos os empresários. Mas não é por isso que a gente
vai deixar de crescer. A gente tem que buscar soluções, adaptações, ver também os cenários, como é que estão. Todo o problema ele traz consigo uma solução equivalente de oportunidade, de aprendizado, de crescimento. Todo o problema, todo o desafio. Então, é muito sobre isso. Às vezes a gente tem que correr mais. Eu, ultimamente, como empresário, eu tenho tido muito essa reflexão. O que eu fiz? Isso é uma pergunta que eu me faço pelo menos a cada 3 meses e eu pego um papel e anoto. O que eu fiz que me trouxe até aqui e que eu não estou fazendo mais? Porque, por exemplo, começou a empresa, era eu, depois veio eu e a Carol. Aí depois foi crescendo, cheguei a ter 6, 7 pessoas comigo, mas às vezes a gente vai se acomodando, não, isso aqui eu não gosto tanto de fazer. Sim. Mas talvez era aquilo ali que trazia 10, 15% de resultado que eu tinha. E aí você vai deixando de fazer uma coisa ou outra. Então eu nunca quero perder esse entusiasmo que a gente tem quando começa. Eu lembro a alegria que eu tive quando eu fechei minha primeira palestra. E o cachê foi R$200. Mas aquilo me trouxe uma alegria a ponto de... Eu estava trabalhando de carteira assinada e tal, e eu larguei o emprego e falei, cara, isso aqui vai dar certo, por causa de uma palestra de R$200. E antes de arrumar esse emprego, eu tentei 3 meses vender uma palestra, não consegui. E aí eu falei, não, mas as contas chegaram e tal, né? Fui lá, aceitei um emprego, e quando eu estava com 15 dias nesse emprego, veio essa procura, era uma quarta-feira, 3 horas da tarde. Eu falei, cara, foi o dia que eu vi que podia dar certo. Foi o dia que eu vi que tinha gente que contratava palestras. Foi o dia que aquela ficha caiu para mim. Daí eu falei, cara, a partir de hoje eu vou ser palestrante. Então não era pelo dinheiro, não era pelo tamanho do cachê, não era pelo glamour. É porque ali eu percebi que dava para crescer, que dava para... E aí fui buscar conhecimento, fui buscar pessoas para me ajudarem. Eu acredito muito no poder de conexão com as pessoas, que elas aceleram nossos resultados. Sim, sim. Então, quando a gente está nesses ambientes que você vai proporcionar através do evento, da revista Nova Versão, além de todo o conhecimento que vai estar sendo adquirido ali, vai ser um ambiente, cara, que vai estar alguns dos maiores cabeças empreendedoras de São José do Rio Preto. Então, quem empreende tem que estar num ambiente desse, porque ali pode surgir oportunidades, ali vai ter muito conhecimento, vai ter muita vivência, mas ali também vai ter oportunidades presenciais que quem não tiver ali vai deixar passar, né? Então, e muita coisa de empresa, o meu pai até hoje é meu mentor, essa referência máxima. A minha mãe é minha referência de vida e meu pai é minha referência hoje nos negócios. E eu lembro que sempre que eu peço um conselho pro meu pai, e um dia... Faz uns 2 anos isso. Falei, pai, olha, a pessoa quer que eu vá lá pro evento, mas eu não sei se o evento vai ser bom, eu não sei quem vai estar lá. Aí meu pai pegou e falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Samuel, se você ficar em casa, você sabe o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, você não vai conhecer ninguém, você não vai ter evento, você não vai ter palestra, você não vai ter nada. Se você for, tem uma possibilidade. O risco é muito pequeno. Vai lá para São Paulo e tenta, né? E aí a gente foi nesse evento, fiz algumas conexões legais que depois trouxeram possibilidades, mas é de verdade, a gente sabe o preço de não fazer algumas coisas, vai continuar do jeito que está. Agora, se a gente fizer e se entregar e realmente buscar isso, buscar esse conhecimento, buscar essa melhoria contínua e buscar pessoas que possam complementar o que a gente precisa, trazer uma visão que a gente ainda não tem, cara, a gente acelera muito os resultados. Perfeito. Ô Samuel, você acredita que em momentos difíceis, né, às vezes momentos difíceis que nós passamos, aquela situação revela de fato quem nós somos ou criam quem nós nos tornamos? Com certeza. Elas forjam, né? São situações difíceis que forjam a gente para ser mais resiliente, para ser mais resistente diante aos problemas. Eu te dou um exemplo pessoal, como eu te falei, a primeira vez que eu sofri bullying, cara, eu cheguei em casa chorando, aquilo doeu, e depois a segunda vez já não doeu tanto, a terceira, na 10ª vez já não doía nada, na 10ª vez já não doía a ponto de eu começar a fazer brincadeira comigo mesmo, com os meus problemas, que eu já tinha aceitado. Sim. E já estava com a identidade forte, mas isso porque foi feito um processo.
Então é muito nesse sentido. E às vezes também, além de revelar quem a gente é diante dos problemas, revela também quem são as pessoas que estão com a gente de verdade. Que isso também é importante. Às vezes a gente considera muito algumas pessoas que não têm a mesma consideração com a gente. E aí a gente passa por algum problema, a gente precisa de ajuda, vai pedir ajuda para aquela pessoa que muitas vezes a gente ajudou, ela não vai ajudar a gente da maneira que a gente ajudaria ela Sim. naquela condição, naquela situação. E ali você vai revendo também algumas coisas, você vai amadurecendo. A vida é um processo de amadurecimento constante. Perfeito. E para você, qual que é o maior erro das pessoas quando elas enfrentam momentos de pressão, crise ou dor? É achar que aquilo vai ser para sempre. Porque quando você acha que aquilo é definitivo, você deixa o problema definir quem você é. Eu demorei até muito para entender isso, que a deficiência ela não é quem eu sou. A deficiência faz parte de quem eu sou, mas ela não é tudo. Eu tenho um monte de coisa que eu posso construir que ela não me impede, que ela não é nenhum empecilho, né? Ela pode trazer uma situação diferente, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em chegar num evento e ser o palestrante, um dos palestrantes mais bem avaliados. O fato de eu ter deficiência ou não pesa nem contra ou nem a favor quanto a isso. Então, eu sei que ali eu estou numa condição de competitividade igual, digamos assim. E é trazer muito, muito nesse sentido. Fase não é fim. É uma fase e vai passar. E isso eu uso tanto nos momentos que são muito bons na minha vida, que eu tô lá no alto, fechei grandes negócios, tá, quanto nos momentos que tá difícil as coisas. E ali eu lembro assim que fase não é fim, porque isso me ajuda a ter humildade e empatia quando a gente tá muito bem e me ajuda também a entender o que eu sou quando as coisas não estão saindo do jeito que eu planejei. Maravilha. E depois de tudo que você viveu, hoje, o que significa sucesso para você? A minha visão de sucesso, isso também é muito individual, cada um vai ter a sua visão de sucesso, mas para mim, hoje é você trabalhar com o que você gosta, é você ter a possibilidade de estar com pessoas que você admira, de certa forma, é você ter tempo para ver seu pai, é você ter tempo para ver sua mãe, é você ter tempo para o seu filho. Eu acho que o tempo hoje, ele vale mais do que dinheiro. Talvez existem pessoas que vão compreender isso só lá no final da vida, tem gente que compreende mais cedo, mas eu passei uma situação, Rodrigo, que quando eu fiz essa cirurgia 4 anos atrás, eu tive uma trombose venosa profunda e estatisticamente de 10 pessoas, 9 falecem com o tamanho da trombose que saiu da virilha. Sim. Foi a maior trombose que poderia ser, e eu tive um infarto pulmonar. E eu lembro que eu estava com o relógio medindo batimento e tal, eu tenho consciência que eu estava tendo um infarto, estava dentro do hospital. Naquele momento veio na minha cabeça Carol, minha esposa, veio meu pai e minha mãe, e assim, veio a Carol. Aí eu comecei meio que mentalmente me despedir, fui um bom marido, tal, fui um bom filho e tal. Quando chegou no meu filho, e na época ele tinha 4 anos, eu falei, cara, aí eu pedi pra Deus, assim, falei, meu filho tem 4 anos, ele não pode crescer sem pai, sabe? Aquilo foi um motivo que rapidamente eu não desisti. Claro que não estava nada sob meu controle, mas eu acredito muito nessa força sobre-humana. E que a gente mesmo tem que ancorar ela e tem que ser de verdade. Sim. Ninguém vai ancorar uma força no momento dessa por uma mentira. E ali eu falei, cara, meu filho não pode, não vai crescer sem pai. Comecei a conversar com... Cada um tem a sua espiritualidade, mas eu comecei a conversar com Deus e tal. E eu acredito muito que isso foi um fator determinante para que eu tivesse uma segunda chance. E depois disso, e eu sempre fui um cara muito família, porque eu sou o que eu sou graças aos meus pais, então eu me sinto até na obrigação de transmitir muito desses ensinamentos e dessa sabedoria para o meu filho. Mas naquele momento ali, eu lembro que eu fiquei 3 meses internado por causa da cirurgia. Sim. E falava assim, nossa, eu vou ser produtivo, eu vou escrever livros, eu vou não sei o quê.
naqueles 3 meses eu não consegui fazer nada. Meu papel era sobreviver e passar dia a dia, viver o processo, para quando eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria, né? E ali eu trouxe essa noção do que realmente importa. Então, assim, hoje eu valorizo muito ter tempo com as pessoas que eu amo e principalmente com meu filho, que é uma criança que a gente, estando tempo com uma criança, a gente consegue deixar ali um ensinamento, um legado e coisas que ele vai usar lá pra frente. Eu tenho certeza Sim. que tem um monte de coisas assim como eu olho e falo, pô, isso aqui foi minha mãe que me ensinou, isso aqui foi meu pai que me ensinou. A felicidade é ver as pessoas que eu amo feliz, ver elas bem e principalmente deixar ali um pedacinho de memória em cada um que a gente convive bastante. Maravilha. Ô Samuel, para os empresários que vão estar te assistindo no dia 23, o que você deseja que eles mais aprendam ou o que você quer que mais assim vire a chave para eles? Eu quero que eles entendam que com o que eles têm em mãos hoje, com os recursos que eles têm atualmente, eles podem fazer mais e melhor. Porque eu nunca fui esperar condições perfeitas para melhorar o cenário. E é exatamente isso que a maioria das pessoas, não, olha, quando melhorar a economia e tal, vai dar para fazer isso. Mas por que não dá? Você já tentou de outro jeito? Você já buscou um conhecimento? Você já buscou... Então, eu já trabalhei, por exemplo, eu já fui franqueado de uma lavanderia, que é nacional, eu tive essa franquia aqui em São José do Rio Preto, e nas reuniões de franquia eu aprendi muito, porque eu vi, isso foi um erro que eu cometi também, então eu não estudei tanto o negócio antes de investir todo o dinheiro que eu tinha, só que eu vi que isso era um padrão. Sim. As pessoas, não, vou investir numa franquia e esperava que a franquia desse todas as... E a franquia até contribuía, ajudava, só que a franquia ela era mais acostumada a trabalhar em capitais, e o interior, o mercado é diferente, tudo muda. Então, assim, ela tinha uma marca muito grande em Brasília, que é onde ela nasceu, e como franquia ela era nova, então a marca não era tão forte fora de Brasília, da mesma forma que era em Brasília. E ali, cara, eu vi que muita gente investe todas as economias, às vezes, numa vida sem estudar o ponto que tem que abrir, sem ver o fluxo, sem realmente ter essas dados. questões. Não é só dados, é saber o que tem que fazer, sabe? Saber o que tem que fazer para melhorar fluxo, saber o que tem que fazer para gerir pessoas. Muita gente vira empresário e não entende nada de gente. Aí vai ser difícil a gente montar uma equipe engajada, uma equipe que vai ali junto com nós, nossos sonhos. Então, eu acredito muito nessa vivência, nesse conhecimento. E hoje, ao mesmo tempo que eu sou um cara muito corajoso, mas eu nunca coloco todas ali, né, tudo numa cesta só, numa expectativa só. Eu vou, coloco um pouquinho, vejo o resultado que aquilo vai dar e vai maximizando, vai ajustando. E aí sim você vai indo. Então, talvez por ter um filho pequeno a gente se torne mais conservador, né? Eu já passei, já dei alguns all-ins que eu falei pra você na minha vida ali, em momentos que eu podia dar, em momentos que era só eu, depois teve momentos que era eu e a Carol, mas conforme você vai crescendo em responsabilidade, você também vai ter que ganhar mais conhecimento e diminuindo a margem de erro. Sim. A maturidade, ela faz com que a gente diminua a margem de erro e de ações ali que você sabe que estatisticamente a chance de dar errado é muito grande. Então você vai para ações mais assertivas. Então é muito nesse sentido. Eu acredito que o conhecimento ele vale muitas vezes mais do que o dinheiro, porque ele evita você perder dinheiro e às vezes um acesso, uma conexão que você tem também vai fazer você frutificar no seu negócio muito, muito, muito. Perfeito. E Samuel, por fim, qual que é a principal mensagem que você espera deixar para os empresários hoje? Foi a chave que virou quando eu saí dessa depressão e falei, eu decidi fazer o melhor que eu podia nas condições que eu tinha. Eu usava a minha dificuldade como desculpa para não fazer. Quando eu comecei a fazer da minha dificuldade o meu motivo para fazer, a minha vida mudou. Então eu falava, não, cara,
beleza, a fisioterapia dói mais para mim, os alongamentos são ruins, são dolorosos, mas é justamente por eu ter uma condição diferente que eu preciso fazer. Se eu não tivesse, eu não precisaria fazer, não precisaria me dedicar tanto, e ali eu fui transformando a minha identidade em um cara dedicado. Foi um processo, não foi da noite pro dia, eu não nasci assim, e olha que eu tive toda uma base na infância de estímulos para ser assim, e mesmo assim eu cheguei na adolescência errando em alguns aspectos, reclamando muito. Então, aquilo ali foi me trazendo. Faça da sua dificuldade seu motivo. Às vezes, é justamente por você não fazer o que precisa fazer que você não tem os resultados que você espera. Perfeito. E que as pessoas possam se conscientizar, né, de que nunca vai existir um momento ideal para isso e que realmente a gente precisa fazer acontecer hoje. Com certeza. O momento ideal, muitas vezes a gente tem que criar, e às vezes a gente fica... Isso a gente pode até falar, isso aí vai do micro pro macro. Às vezes, não, eu tenho uma notícia ruim, mas eu vou esperar o momento ideal. Eu tenho uma notícia muito boa, eu vou esperar o momento ideal. Às vezes, eu digo assim, a verdade ela sempre vence. Se as pessoas verem que você está sendo verdadeiro, que você está sendo honesto, e claro, existem várias formas de você se comunicar. Você pode comunicar a mesma coisa com tons, agressividade, intensidade diferente. Eu acredito muito nisso, na forma também de comunicar. Eu sempre, como eu aprendi muita coisa com meus pais pelo amor, eu gosto muito dessa linguagem. Eu não gosto da linguagem de imposição, de força, você tem que fazer isso aqui porque eu estou mandando. E eu sempre fui um cara que eu pedi muito argumento. Então, assim, minha mãe falava, você tem que fazer, não, mas por quê? E hoje eu vejo o meu filho repetindo o que eu era na infância. E eu adoro ele ser assim. Dá até mais trabalho, porque você tem que argumentar, conscientizar e tal. Só que, ao mesmo tempo que as pessoas querem o filho ideal, que seria um filho obediente, que você fala e ele obedece, ele não questiona e tal, aí você quer que seu filho chegue lá na frente, que ele seja disruptivo, que ele seja inovador, que ele seja criativo. Como que ele vai ser inovador, disruptivo, criativo, se muitas vezes a base da força, da autoridade, da imposição, você fala, não, fica aqui nesse quadradinho que eu tô mandando. Uhum. Entendeu? Então eu acredito muito nessa questão. Eu acho que a pessoa disruptiva, ela vai ser uma pessoa questionadora, ela vai ser uma pessoa que vai abrir conversa, ela vai ser uma pessoa que não tem dificuldade de ter conversas difíceis, mas porque ela quer extrair o melhor daquela situação, ela quer aprender com aquilo, e você vai ter que dedicar mais tempo. Então eu vou muito por essa linha de comunicação, onde você quebra um pouco essa hierarquia, e dentro das corporações existe muito ainda a hierarquia. Eu não posso falar isso aqui porque o fulano é meu chefe. Né? E aí você fica... Quando você consegue ter diálogos de verdade, que ambos têm respeito um com o outro, eu acredito que aí sim existe uma troca de vivência que os dois crescem. Perfeito. Samuel, quero te agradecer muito por você ter compartilhado um pouco mais da sua história, o seu tempo aqui com a gente. Te parabenizar pela tua jornada. Que Deus continue te abençoando, para que você continue tendo grandes oportunidades de fazer pessoas tomarem a consciência de suas vidas, de quem são, do que elas querem, e de que é possível sim mudar a nossa história, mudar a nossa vida através do nosso próprio esforço. Com certeza, com certeza. Eu sou uma das provas vivas disso. Eu conheço centenas e centenas de pessoas que fizeram também, dentro das suas possibilidades, quebraram o impossível. Então, assim, é possível. Às vezes vai ser mais difícil um pouquinho do que a gente espera, mas se a gente se esforçar, se a gente for buscando, se tiver esse processo de melhoria contínua, eu tenho certeza que qualquer pessoa pode crescer na vida, pode atingir os sonhos que em algum momento ela não acreditou que isso aconteceria. E, de novo, Rodrigo, para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar participando junto com você nesse momento tão especial para São José do Rio Preto. Muito obrigado, de coração, e nos vemos em breve no nosso evento. Até logo. Valeu. Obrigado, demais. E nós vamos ficando por aqui com mais esse episódio que foi incrível. E em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje a nova versão também está além da página. Para você, um super abraço e até a próxima.